Então, alopécia é um termo que se refere a toda queda de cabelo. Então, esse termo é um termo médico que foi criado com esse intuito de englobar todos os tipos de queda de cabelo. Então, a alopécia está relacionada a essa doença, né, do couro cabeludo, na verdade, não só do couro cabeludo, dos fios, né? Então, qualquer região que tenha pelos, e ocorre a queda desses pelos, a gente pode chamar de alopécia. Então, é um termo realmente designado para a queda dos fios, queda dos cabelos. E aí, não só cabelos do couro cabeludo, mas também do corpo como um todo. Doutora, a minha alimentação, ela afeta na alopécia? Então, o que acontece, né? Existem um tipo de alopécia, de queda de cabelo relacionada à alimentação, que interfere muito, principalmente na alimentação quando ela é pobre em ferro, em alimentos ricos em ferro, alimentos ricos em algumas vitaminas que compõem o cabelo, como vitaminas do complexo B, alguns aminoácidos, proteína. Então, uma dieta restrita de proteína também pode causar a alopécia. Então, existe sim uma alopécia relacionada à alimentação, principalmente uma alimentação pobre em ferro e pobre nas vitaminas do complexo B e proteínas, que é o que compõe os nossos cabelos. Estamos conversando com a médica dermatologista, a doutora Patrícia Brasil, sobre o tema da alopécia. Se você tem alguma dúvida, você que está ouvindo pelo rádio, ou pelo aplicativo e pelo YouTube, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e tirar as suas dúvidas. Doutora, qual é o melhor tratamento para a alopécia? Então, o tratamento da alopécia vai depender do tipo de alopécia que você tem. Então, existe a alopécia androgenética, que é a calvície, e aí é um tratamento específico. Existe a alopécia areata, que é uma doença autoimune, aí é outro tratamento específico. Existe a alopécia frontal fibrosante, também um outro tipo de tratamento. Então, dependendo da alopécia, a gente tem um tratamento específico. Então, não tem como a gente falar em um tratamento global que melhore qualquer tipo de alopécia. Na verdade, a gente fala em tipos de alopécia, qual o seu tipo, qual a alopécia que você tem. E dentro disso, a gente faz o tratamento específico para o seu tipo de alopécia. Outra questão também, doutora Patrícia, sobre esse tema, é o que é que piora a alopécia? Então, cada alopécia, ela tem, digamos assim, quadros de piora, causas. Então, se for, por exemplo, a alopécia androgenética, que é aquela alopécia a calvície, que é herdada muitas vezes dos pais. Então, uma das principais coisas que podem piorar é a questão mesmo genética. Quanto mais parentes você tiver com calvície, maior o risco de você ter esse tipo de alopécia, que é a alopécia androgenética. Então, ela está muito relacionada à genética. Já a alopécia areata, por exemplo, ela está muito relacionada às doenças autoimunes. Então, o que pioraria seria que se você tivesse outros tipos de doenças autoimunes, isso também pioraria, geraria um maior risco de você desenvolver a alopécia areata. E a frontal fibrosante também, um dos componentes que pioram esse tipo de alopécia é a menopausa. Então, acontece muito em mulheres na menopausa. Então, isso é um fator que pode, sim, estar piorando esse tipo de alopécia. Doutora, e o que acontece se não tratar a alopécia? Então, não havendo tratamento, não havendo devido acompanhamento, o que pode acontecer é essa doença avançar a níveis de você perder todos os pelos, inclusive do corpo. Então, tem casos, por exemplo, da alopecia areata universal, que você perde todos os pelos do corpo, não só do couro cabeludo. Você perde sobrancelhas, perde os pelos dos braços, né, das regiões genitais, axilas. Então, realmente há uma perda total dos pelos. Então, se realmente não existir um tratamento, um devido acompanhamento, um correto diagnóstico, pode acontecer isso. E existe um tratamento específico para cada tipo de alopécia, doutora?
Então, existe sim. Cada alopécia ela tem o seu tratamento individual, que é diferenciado. Por isso que é muito importante você saber qual o tipo de alopécia que você tem, para poder realmente tratar da maneira correta, né? Então, na alopécia androgenética, que é a calvície, por exemplo, a gente tem como tratamento base o minoxidil, às vezes o próprio transplante capilar também. São os tratamentos principais para tratar essa alopécia. A finasterida. Já na alopecia areata, a base do tratamento é o corticoide, né? Então, a gente já não fala muito nesses outros medicamentos. A gente já pensa no corticoide. Já a base da frontal fibrosante já é uma alopecia fibrosante, o nome já fala. Então, a gente já trata também com dudasterida, com a própria hidroxicloroquina, né? Que foi um medicamento muito usado durante o Covid. Então, cada alopécia requer um tratamento, um medicamento específico. Doutora, quem tem alopécia, o cabelo cresce? Sim, feito o diagnóstico correto, o devido tratamento, no tempo correto, né, um diagnóstico precoce, a gente consegue reverter quadros, muitas vezes, irreversíveis, né? Então, eu tive casos de paciente com frontal fibrosante, que é uma alopécia cicatricial, que teoricamente não tem como voltar os pelos, porque houve uma fibrose, uma cicatriz, mas que a gente conseguiu ter um resultado maravilhoso com o tratamento em consultório, né, que são as infiltrações capilares, a mesoterapia capilar. Então, a gente conseguiu reverter esse quadro de fibrose, de cicatriz. Então, realmente, se um diagnóstico correto, precoce, o tratamento foi iniciado logo, a gente consegue reverter quadros que muitas vezes seriam considerados irreversíveis. Doutora, outra questão é como diagnosticar a alopécia? Então, o diagnóstico ele é feito pelo especialista. Então, tem que ser um médico habilitado, especialista nessa área capilar. Então, tem que ser o dermatologista com especialização em tricologia, né, com especialização capilar, e a gente consegue, através desse nosso conhecimento, dar muitas vezes o diagnóstico apenas clínico, sem necessidade, muitas vezes, de uma biópsia. Alguns casos, a gente precisa ter a biópsia para confirmação do diagnóstico, mas na maioria das vezes, a gente consegue dar o diagnóstico e já iniciar o tratamento só realmente com o exame clínico, com a tricoscopia, a tricologia, né? Então, a gente consegue analisar ali e já dar o diagnóstico correto, iniciar urgentemente o tratamento. Doutora, qual falta de vitamina causa a alopécia? Então, a deficiência do ferro, muitas vezes algumas vitaminas do complexo B, carência de proteínas também, às vezes tem gente que faz aquelas dietas, né? Então, estou na fase da dieta hipoproteica, não como muita proteína. Então, isso faz desenvolver alopécia também. Então, são substâncias que compõem o cabelo, são importantes para o crescimento do cabelo. Então, se não há esse substrato, como se fosse esse alimento para o cabelo se abastecer e conseguir seguir o seu fluxo, né? O seu ciclo de vida, que existe um ciclo de crescimento do cabelo. Existem as fases de crescimento dos fios. Então, se ele não tem substrato, ele não tem alimento, digamos assim, suficiente, realmente gera alopécia. Então, é preciso que nós forneçamos para o nosso organismo esses alimentos, que são essas vitaminas do complexo B, o ferro, a própria proteína. Então, tudo isso é muito importante para o cabelo crescer bonito e saudável. Doutora, eu acho que até a senhora já respondeu essa pergunta, mas sempre é bom reforçar. Quem tem alopécia areata pode usar minoxidil? A alopecia areata é um tipo de alopecia autoimune, então é uma doença autoimune, onde a base do seu tratamento está no uso de corticoide, que é um imunossupressor, o corticoide, um anti-inflamatório imunossupressor. Então, a base do tratamento está nisso, mas em alguns casos a gente pode associar com o minoxidil para ter um resultado melhor na questão, principalmente, do crescimento dos fios.
né? Então, é como se o corticoide ele faz aquele controle da doença e o minoxidil vem como uma forma de acelerar o crescimento de novos fios. Então, podemos sim associar no tratamento da alopecia areata o minoxidil também. Doutor, e o tratamento é para a vida toda ou não? Então, precisa haver um acompanhamento, sim, né? Sempre. Aí a frequência desse acompanhamento é que ela muda. Então, quando a doença está bem controlada, a gente consegue ter um acompanhamento, às vezes, anual. Mas é preciso ter esse acompanhamento. Toda alopecia, ela não tem cura, né? Então, a frontal fibrosante, a androgenética, a própria areata são doenças que não têm cura. Então, tem controle, né? Então, a androgenética e a frontal fibrosante, como a areata também, elas é como se elas estivessem ali na sua genética. Elas constituem, estão presentes ali no seu gene de uma maneira que a gente não consegue curar, remover aquilo do seu organismo. Mas a gente controla, consegue viver bem, ter muito cabelo crescer saudável, crescer normal, como qualquer outra pessoa, mas de uma forma controlada, né? De uma forma que precisa haver um acompanhamento, diferente de uma pessoa que não tem essa doença. Então, é preciso que a pessoa entenda isso, né? Que a doença ela tem um controle, existe uma melhora, mas não existe a cura completa. A gente não pode falar em cura completa. Doutora, e nesses momentos finais aqui do nosso quadro, queria que a senhora pudesse aproveitar para falar sobre as novidades, né, da Clínica Brasil Plastic, apresentar também os nossos ouvintes, porque tem muita gente, doutora, que está ouvindo pela primeira vez, está acompanhando o programa pela primeira vez e ainda não conhece a clínica e os serviços que são oferecidos nela, onde a senhora, né, atua, o seu esposo também. Então, fala um pouquinho para a gente, doutora, da Clínica Brasil Plastic. Então, a Brasil Plastic ela é uma clínica de cirurgia plástica e dermatologia avançada, onde a gente tem como foco principal a sua beleza. Então, a ideia é que você redescubra a sua beleza corporal, facial, capilar. Então, a gente conta para isso com estrutura não só na área da cirurgia plástica, e não só da dermatologia, como também a gente conta com o auxílio da área da nutrição, tão importante, né? A gente falou tanto hoje dos alimentos, da alimentação que causa alopecia. Então, a gente tem uma nutricionista conosco na equipe, temos fisioterapeuta dermatofuncional, então a gente tem uma dermatomicropigmentadora, a gente tem toda uma equipe voltada para realmente cuidar da sua beleza. Doutora, e para quem deseja aproveitar aí as festas dos fim de ano, né, doutora, cuidar, né, da sua beleza, do seu rosto, fazer aquele procedimento estético para o final de ano. Como é que está sendo o atendimento, doutora Patrícia? Então, não sei se ainda tem vaga para esse ano, tá? Mas liga ou manda mensagem no número do DDD 85. A gente fica aqui em Fortaleza, inclusive bem próximo à rádio aqui na Aldeota. E o número é 99803 9267. A senhora pode repetir mais uma vez? 99803 9267. Inclusive, quem está assistindo no YouTube, doutora, está vendo na tela o número da clínica, mas você que está ouvindo pelo rádio e que deseja marcar uma consulta com a doutora Patrícia Brasil, é só entrar em contato. Tem uma equipe de excelência, né, atendendo aí você, querido ouvinte. É o 99803 9267. E o endereço, doutora? Rua Vicente Linhares, aqui na Aldeota. Rua Vicente Linhares, na Aldeota. Doutora, de antemão, muito obrigado. E a gente se encontra no próximo programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer.